Bora começar falando então de Flávio Bolsonaro, porque ele se reuniu na terça-feira com o ministro Alexandre de Moraes, do STF, para tratar de um novo pedido de prisão domiciliar para o pai dele, o Jair Bolsonaro, que está internado por conta de uma broncopneumonia bacteriana bilateral. Como a gente mostrou aqui, ele foi incluído na defesa do Jair Bolsonaro. Depois desse encontro, o Flávio disse à imprensa que a conversa com Moraes foi tranquila e bem objetiva. Também afirmou que o ministro ficou de avaliar esse pedido. Renato, você já deixou claro aqui que entende as necessidades médicas do Bolsonaro, mas que uma domiciliar não pode ser usada para transformar a casa num comitê de campanha. Você acha que esse tópico fez parte da conversa entre o Moraes e o Flávio? Olha, eu acho que se não explicitamente, né, certamente passou por aí, né? O Bolsonaro, insista, se ele está com a melhor cela que já houve para um presidiário no Brasil, nunca ninguém ficou preso nas condições em que ele está, o que decorre também das suas condições de saúde objetivas, que realmente não são boas, né? Eu acho uma tolice, muitas vezes a gente vê pelas redes aí, desde colocar em dúvida se a facada aconteceu ou não, até se ele está realmente passando por um processo de... Não, é difícil a situação dele. É difícil e ele tem toda a assistência necessária na cela em que ele está. Isso é inegável, né? Ele tem atendimento 24 horas, inclusive, né, para tudo o que ele precisar. Deve ser, tudo indica, um paciente um tanto difícil, porque o paciente também tem de ser fácil, né? Fácil no seguinte sentido, tem de obedecer orientações. Bolsonaro não leva jeito, ele tem ideias muito próprias, inclusive sobre ciência, como a gente sabe, né? E para lembrar a frase de um velho barbudo, né, é o Karl Marx, num livro chamado 18 Brumário, ele estava falando sobre o Luiz Napoleão, né, o sobrinho de Napoleão Bonaparte, que estava no poder, né, ele é vítima da sua própria concepção de mundo também, né? Então é teimoso, e, enfim, certamente não obedece às orientações. Agora, a situação de saúde dele realmente é muito grave, né? O problema é o que seus aliados fazem com isso, né? Transformam essa condição num ativo político. Por isso que eu digo que o Bolsonaro, se ele reza, né, é bom ele rezar para se proteger também dos seus próprios aliados, muitas vezes, né? Porque esse agravamento da condição de saúde dele fica evidente, é usado como ativo eleitoral, é usado para conquistar votos também, né? Nós vimos o Flávio Bolsonaro pedindo jejum numa sexta, ainda que um jejum da meia-noite às 6, né? Foi o maior jejum do mundo ocidental. E no sábado ele estava pulando lá em Ji-Paraná, numa euforia louca. Botamos o vídeo aqui, né? O que eu quero... ele tem que parar de fazer campanha? Não tem que parar de fazer campanha, mas há um limite nas coisas, mesmo para euforia, como eu perguntei aqui. Imagina se fosse o Lula fazendo aquele tipo de coisa num palanque, né? O que as redes bolsonaristas não diriam. Mas para o Flávio, sim. Então é claro que o estado de saúde também serve à mobilização. Agora veja, o Flávio, foi o advogado Flávio que foi falar com o ministro Alexandre de Moraes, porque ele se constituiu advogado do pai justamente para facilitar o seu ingresso na cadeia, para ter acesso ao Bolsonaro sempre que necessário. Ele é advogado com carteirinha da OAB, embora não tenha atuação conhecida na área, né? Como profissional fora da política, ele ficou muito mais famoso por uma loja de chocolates que realmente era um prodígio, né? E não como advogado. Mas ele tem a carteirinha da OAB, se constituiu advogado e foi falar com o Alexandre, né? É um sinal, talvez, de alguma distensão, porque ele não precisaria ele falar, né? Poderia os outros, foram 3 advogados falar, os outros 2 poderiam ter ido, ele não precisaria ter ido. Ao ir, talvez indique aí uma disposição de diminuição de tensão, mas também não sei.
3 dias antes ele estava descendo a língua no Alexandre de Moraes, né? O Alexandre de Moraes é uma peça importante da campanha eleitoral bolsonarista, né? Vai haver, a partir daí, a domiciliar, isto é, vamos ver, hoje teve um boletim, consta que os médicos falaram que ele apresentou uma melhora nos 2 pulmões, né? O esquerdo ainda um pouco mais tomado pela pneumonia, mas está melhorando, os índices de inflamação também caíram, então ele continua numa unidade de UTI, embora não com cuidados típicos de UTI, né? Que sempre é um monitoramento bastante pesado e incômodo, inclusive. Eu sei porque eu já fiquei 3 vezes. Então, não é exatamente agradável. Mexe também com o estado de ânimo e tal, né? Mas se fala que, eventualmente, ele pode, até o fim da semana, sair do hospital. Já disse, eu não me oponho a que... Não, eu não voto, mas se eu votasse, não me oporia a que ele tivesse, evidentemente, a prisão domiciliar. Agora, é preciso ver em que condições isso se dá. Seria muito positivo se essa ida do Flávio ao Alexandre significasse, quando eu digo distensão, não é acordo espúrio de nenhuma natureza. Pelo menos um certo decoro vocabular no trato das coisas, né? Acho que o país mereceria isso, né? Mas vamos ver. É cedo para dizer se tem alguma coisa assim, né? Insisto, porque a injustiça suposta cometida com Jair Bolsonaro, e não houve nenhuma, né? Ele tentou dar um golpe de Estado, está fartamente documentado e comprovado, né? Mas é claro que isso é uma das peças de resistência da campanha do Flávio, né? Toda a linguagem deles é a linguagem de uma virada, né? E também o Supremo é o alvo, é um dos alvos da campanha. É um dos alvos da campanha, inclusive, é o Senado. Porque isso o Flávio disse faz 3, 4 dias, né, quando ele atacou, um pouquinho mais, quando ele atacou o pedido de CPI do Alessandro Vieira, ele chamou de hipócrita, ele, o Eduardo, porque eles dizem que não, isso tem de se pensar, CPI contra ministro não pode, tem de se pensar no impeachment de ministros. Então, eles, obviamente, têm essa campanha, né? Talvez o Flávio desacelere essa pauta específica no período de campanha, porque ele precisa também acenar aos mercados que ele não quer botar fogo no circo, que ele não quer um clima de permanente instabilidade institucional, porque seria isso, no fim das contas. E aí, eventualmente, chegando ao poder, né, ia depender do número de senadores que eles façam, então aí, enfim, há delírios para todos os gostos, né? Então, de um deles já ouvi coisas assim, Flávio chegando, e se eles conseguirem fazer 41 senadores, por exemplo, é difícil, mas não é impossível, eles fazem o presidente do Senado, e fazendo o presidente do Senado, eles vão tentar levar adiante a pauta. Tem uma decisão do Gilmar sobre os 2/3 necessários para que se abra processo, mas isso ainda será reexaminado, né? Mas hoje, por maioria, você pode abrir um processo, caso o presidente do Senado coloque em votação, e eles contam nos seus melhores momentos, né? Nos seus melhores delírios, né? Eles contam, bom, Flávio eleito, tem 3 indicações para fazer ao Supremo, o próximo mandato tem 3 indicações, a última em dezembro de 30, que é do Gilmar, mas de qualquer modo ainda está no mandato, 3 indicações. Eles dizem, nós já temos 2 ministros, 3 indicações e queremos o impeachment de mais 2, Alexandre e o Dias Toffoli. Nessa conta fica tudo lindo para eles, eles passariam a ter 7 ministros do Supremo.
E aí, com 7 ministros do Supremo, como o Bolsonaro já disse uma vez no palanque, né, é mais importante ter esse controle do que até a presidência da República, né? Então, veja, eu te diria, isso pode marcar um momento de distensão, mas é bom não confundir as coisas, né? Eu que sou do interior, né, existe a cobra coral verdadeira e existe a falsa coral. A falsa coral não faz nada, né? Você pode achar que você está pegando uma falsa coral para fazer graça. E ela pode ser uma coral verdadeira, né? E coral verdadeira, meu filho, mata até jararaca. É bom que você saiba disso, né? Isso. Uma boa lembrança sempre. Bora falar agora de Banco Max, Reinaldo, porque... Porque fica banco... aparecendo... Lembra, você sabe o desenho animado do Dexter, que você já chegou a ver, né? Tem a Didi, que é a irmã dele, né? Sempre fala, pra que serve esse botão? Então, pode meter o dedo no botão, né? Então, assim, vou brincar com a jararaca, com a falsa coral. E ela é verdadeira. E elas são muito parecidas. Melhor não.